a história da Marina é muito feliz, né? Eu falei para ela, sua história é linda, é legal a gente sempre trazer aqui na Seja, a gente sempre se inspira aí com o que você conquistou. Então, estou muito feliz que você está aqui, que a gente pode conversar aí com todo mundo. Eu acho que a galera está super ansiosa. E acho que a primeira coisa, Má, é entender um pouco como que surgiu essa ideia do trainee, né? Em que momento aí da sua trajetória você pensou, eu posso ser trainee, eu quero ser trainee, e como que isso surgiu para você? Sim. Então, eu comecei a pensar no trainee quando eu ainda estava na faculdade, no meu último ano de faculdade. Só que assim, no último ano de faculdade a gente está com TCC, com estágio, e não dedicava tanto, né? Me inscrevi, não passava assim... Quando passava do Fit Cultural era muito, né? Ficava ali na lógica, não passava. E aí surgiu nessa época. Só que nessa época, assim, eu tinha uma amiga que tinha passado, e era aquela amiga que é fora da curva. Que a gente olha e fala, nossa, não tem como eu ser trainee, né? E aí foi nessa época, foi no final de 2018, né? Foi meu último ano de faculdade. E aí, 2019, vocês estavam até falando ali no final, foi em 2019. Foi Final de 2019 que eu fui 2019. aprovada. Foi, Uhum. vai fazer um ano daqui uns meses. Caramba! E aí, passa muito rápido. Uhum. E aí, em 2019, eu já estava, né, formada, não tinha um emprego, e aí foi quando eu falei, não, tá, você tá com essa vontade, você quer, você tem o desejo, tem o sonho de ser trainee, você não consegue passar em nada, então vamos dedicar. Agora você não tem mais TCC, você não tem mais estágio, e aí foi quando eu procurei vocês, né, porque eu estava bem perdida. E aí você já tinha esse desejo, né? Então, quando você estava lá no final da faculdade, você já pensava nisso, mas esperou realmente terminar para conseguir, para pensar em fazer o trainee. Exato. Uhum. Eu cheguei a fazer alguns testes, que eu queria. O sonho é formar, né? Já, tipo, pegar o diploma e já entrar numa empresa, né? Uhum. Mas não era a realidade. E ele só Oi, Má? tá ouvindo? Acho que deu uma travada. Agora tô, pode falar. Ah, tá. Não, eu só completei, que aí realmente veio desde antes, né? No ano que eu ia formar, mas continuou. Ele só aumentou, né? A vontade de me tornar trainee só aumentou no ano seguinte, né? Quando eu estava formada. E aí, o que que você pensou? Então, você, enfim, tinha esse desejo, falou, eu vou realizar esse desejo, vou atrás, né, de tentar. Você já tinha tentado os processos antes, e o que que veio na sua cabeça, né? Será que vai dar certo? Não? Quais foram as angústias? O que que você passou aí até durante a preparação? Então, era impossível na minha cabeça. Eu ser trainee não cabia na mesma frase. Era basicamente isso. Por diversos motivos. Eu estava acompanhando os comentários enquanto você e o Luiz estavam conversando, e um dos pontos as meninas levantaram ali, a Bianca e a Débora, questão de idade. Eu formei, não tenho uma idade certa para você formar, mas eu formei mais velha. Fiz várias coisas ao longo da faculdade e enrolei no final da faculdade, que eu falei, não tenho emprego. Vou continuar fazendo estágio ou vou ficar desempregada? Eu preferi continuar fazendo estágio. Mas, enfim, então eu formei com 27 anos. E aí eu pensava, não, que empresa que vai querer um trainee com 27 anos? Esse era o primeiro empecilho já na minha cabeça. E aí depois vinha, eu não tenho nada de diferente. Eu não formei numa USP, eu não estagiei numa empresa, sei lá, não estagiei na Ambev, eu não estagiei no Itaú, eu não tenho um background assim. Por que vão me querer, né? Então, e tô até vendo ali um pessoal falando, você fez estágio, quando você está esse estágio? Meu estágio foi gente, minha faculdade, uma faculdade do interior de Minas, é uma federal, mas não é a sede, era um campus fora de sede, tinha só engenharias. O meu estágio foi numa construtora de pequeno porte, ou seja, não tinha influência, e eu praticamente não atuei. Eu me formei em engenharia civil, eu praticamente não atuei na área. Meu estágio foi bem, quase servia um cafezinho, né? Era a secretária, resolvia as coisas ali, da parte administrativa e tudo mais. Então, assim, eu não tinha nenhum diferencial. E eu falava, que essas empresas vão querer comigo? Nada, né? Então, na minha cabeça era impossível. Era impossível. Eu não tinha como ser trainee.
Legal, é legal você trazer isso, né? Que eu acho que é justamente a questão que a gente está vendo aí com atividade e tal. Quando é que você descobriu que essa história tinha valor? Então você pensou que, ó, É, idade não, faculdade, putz, já era. Mas eu não já quero era. desistir desse sonho, né? Então, tem a faculdade lá do interior de Minas, eu tenho 27 anos já. Não tenho tantas experiências assim, mas eu quero ser trainee, e aí você não desistiu. Quando foi Sim, que você descobriu que realmente essa história poderia ter valor e como você foi se percebendo? sim. É, vamos exaltar aqui, gente, essa mulher maravilhosa chamada Malu, porque foi através dela que eu descobri é, que minha história tinha valor. E teve uma frase, assim, uma das nossas reuniões, que me marcou muito, que você falou assim comigo, que eu sempre trazia tudo no negativo, né? Malu, mas olha onde eu formei, Malu, mas olha, tipo, o único diferencial que eu consigo enxergar, que nem é tanto diferencial, é que eu fui para o Ciências Sem Fronteiras, mas metade do país foi para o Ciências Sem Fronteiras, não é um diferencial. E aí eu lembro que toda reunião eu falava, ai, não tô segura. Aí eu lembro que você falou assim comigo, virou uma chave na minha cabeça. Você falou, Marina, você pode mudar seu passado? Você não pode mudar seu passado. Você tem que aprender a valorizar o que você tem. Porque muito do que você tem gente que não tem. Então, assim, aprenda a valorizar a sua história. E é isso. E aí eu lembro que a partir daquele dia eu falei, nossa, não adianta eu ficar aqui reclamando e pensando que eu poderia ter feito ou não ter feito, que poderia ter sido diferente. E aí, nesse dia, eu falei, não, então eu vou ter que bater no peito e falar, não, ó, essa sou eu, vim do interior, de uma faculdade do interior, tô com 27 anos, sim, na época, agora 28, tô com 27 anos, sim, fui para o intercâmbio, meu estágio não foi um estágio no Itaú, e é isso que eu tenho para oferecer, essa sou eu, e fui assim. E eu lembro que eu até brinquei na outra entrevista com o Luiz, na outra conversa, quando eu fui aprovado, eu rindo, assim, porque eu falei, nossa, eu achava que tinha tudo para não ser aprovada no Votorantim, porque na última etapa, quando eu cheguei, eu lembro que quando me fizeram perguntar, isso é o maior sonho e tudo mais, e eu lembro que eu falei, um dos meus maiores sonhos é ser mãe. Eu falei, gente, depois dessa, se for para ser, é para ser. Porque a gente tem esse medo também, né? Que é muito separar o Uhum. profissional do pessoal, e não tem disso mais. E aí foi nesse momento, quando você falou essa frase comigo, virou a chave dentro de mim, Ai, assim, que eu falei, eu legal. tenho que valorizar o que eu Uhum. tenho. Então, foi isso. Eu lembro dessa história do, eu quero ser mãe, né? É, É legal você ter trazido isso, assim. Hoje você sabe qual é o impacto que deu ali nos recrutadores? Como é que foi depois que você foi aprovado? O que que eles falaram que foi realmente o seu diferencial, da história que você levou, que realmente fez a Marina entrar na Votorantim e ser contratada? E você soube disso? Você teve curiosidade de ir atrás? sim, sim. Na primeira etapa presencial, né, que foi a dinâmica, eles deram o feedback e a notícia, né, se você tinha ido para a final ou não, na hora. E o feedback que eles me deram, bom, a Malu já conhece minha história, gente, eu, assim, nessa dinâmica, eu desabei, eu chorei no banheiro, os gestores me viram chorando, porque, enfim, eu fiquei ansiosa, achei que não ia dar certo. E aí, eles falaram, assim, que eu tinha certeza que não ia dar certo. E aí eles falaram que a forma como eu lidei com esse break que eu tive, tipo, eu fui descendo a ladeira, aí eu desabei, voltei e eu consegui me reerguer. Então, assim, era pra ter dado tudo errado e eu consegui dar a volta por cima. Eu tinha um sentido muito de tentar trazer as pessoas para o grupo. A gente fica preocupado também, não tem essa bagagem, não tem essa bagagem. Eles estão muito mais preocupados com as suas relações pessoais e não necessariamente se você sabe Excel, se você sabe? É muito como você trata ali a outra pessoa, se você tem essas soft skills, assim, né? E aí eu lembro que eles falaram isso, que eu puxava o grupo, que eu conseguia liderar de uma forma muito nata, colocava os pontos nos lugares. Eu lembro, eu era muito de colocar a mão na massa, com uma energia muito alta. Então, assim, esse foi o primeiro feedback. E aí, da final, eu fiquei sabendo tem pouco tempo, porque, assim, na final a gente sabe depois, né? Não sabe no dia. E aí, esses dias, conversando com um gestor nosso, né, da parte de captação, e aí eu falei, por quê? Sabe, por que eu? Tanta gente boa ali. E aí ele trouxe esses pontos, sabe? Tipo, é uma parte de liderança que é nato da pessoa, que eu tava ali sob pressão.
Mas eu não me abalava, por mais ansiosa que eu sou, e eu achava, nossa, gente, porque pra mim eu tava, tipo, desesperada. Só que eles falaram, assim, que não transparecia, que eu tentava orquestrar tudo de uma maneira mais calma possível. E eu falei, nossa, é isso, não fazia nem ideia, porque pra mim eu tava ali surtando, né? Tipo, super E como nervosa. você bom, e como você estava por dentro? Acho que é legal, eles querem saber, tipo, assim, como você estava por dentro e o que realmente você transpareceu, como que você lidou com isso, né? Exato. E eu acho que conta muito também que, assim, é um dos primeiros pontos que vocês sempre falam, pesquise a cultura da empresa, pesquise se você se identifica com a empresa, porque eu acho que isso também conta muito. Porque eu tenho Uhum. certeza que se eu tivesse ido para outro processo, talvez eu não saído, porque eu me identifiquei com a cultura, eu me enxerguei ali, sabe, casava com o que eu acreditava, então eu realmente estava ali de peito aberto, sendo o que eu era. Então, eu acho que tem muito disso, é o primeiro passo, assim, onde você se enxerga, o que é importante, que você não abre mão. Então, isso é um ponto também super importante. Legal. Acho que as coisas que você falou que são mais importantes que eu senti aqui, Má, foi o não desistir. Então, se você tem o sonho de ser trainee, não desiste, né? Existe essa possibilidade, mesmo com todas as questões emocionais, às vezes do desistir, eu não me sinto apta, eu não tenho a história mais brilhante do mundo. Se prepara, olha o valor dessa história, entenda naquilo que você pode brilhar. E aí essa questão de você ser você mesmo ali na dinâmica, que você nem sabia que estava ali arrasando e sendo super líder, super nervosa por dentro, mas as pessoas enxergando o seu valor porque é assim que você é. Né? É assim que você lida com Exato. essas questões. E eu lembro da história do banheiro, né? Meu Deus, Nossa achei que eu fui Senhora. péssima, vou para lá chorar, mas volto de cabeça erguida. Então, olha como a questão da resiliência mesmo fez a diferença aí para você. Total, Perguntaram total. aqui para você qual que é a dica para ser trainee que você deixaria? Acabou de aparecer essa pergunta. Nossa, é esse combo, sabe? Eu acho que sim, primeiro a gente tem que buscar muito autoconhecimento para entender realmente o que é importante para a gente, casar os nossos valores com os valores da empresa, né? Não adianta a gente também tentar sair atirando para todo lado. E assim, eu acho que todo mundo já passou por esse período de tentar, né? Que a gente fala, vou tentar todos porque é maior a chance. Não é, porque demanda tempo. É uma dedicação que demanda tempo. Então, você se dedique, sabe? Tenha uma rotina. Eu lembro que eu acordava cedo todo dia para poder estudar, porque meu forte nunca foi lógica, apesar de ser engenheira. Então, eu lembro que eu entrava na plataforma do SEJ, fazia todos os exercícios, porque passar na prova de lógica, para mim, era uma luta. E aí, depois, eu comecei a ver a minha evolução a partir daí, porque eu via que a minha dedicação ia me levando sempre para a próxima fase. Para a próxima fase Perfeito. dos processos. E aí, quando eu me vi, eu estava nas dinâmicas dos processos e tendo que abrir mão. Porque chega essa hora, se você se inscreve para muitos processos, você tem que começar a abrir mão. Então, é se autoconhecer, se dedicar e valorizar a sua história. E é Uhum. isso, e é clichê, mas é isso, seja você mesmo. Não, nenhuma representação, nenhum papel dura tanto tempo. Uma hora a máscara cai, né? Que é o que a gente é. Então, Sim. não tem muito. Quantos processos você tentou? Nossa, eu nem sei, Malu. Eu nem sei. Eu devo ter tentado mais de 20, 30. E Foram aí, muitos, muitos, muitos. qual que foi seu critério, assim, de escolha, Mar? No começo, como eu falei, não tinha critério, né? Era assim, trainee, tô tentando. Aí, Aí depois que a gente começou, né, a conversar, Uhum. a ter as nossas reuniões, eu comecei a refletir muito nesse ponto do que era importante para mim. Por exemplo, eu entendi que eu não seria feliz numa empresa que tem um caráter muito agressivo. Tem gente que é super feliz e tá tudo bem, mas eu não me via ali. Então eu olhava, se a empresa tinha essa pegada super competitivo, eu falava, não dá, não vou nem tentar, porque eu posso passar, pode ser o melhor salário do mundo, pode ser a melhor empresa do mundo, mas eu não vou ser feliz. Então eu comecei a cortar primeiro pela parte da. E foi sim. Foi basicamente isso. Não tem
muita receita de bolo, assim, não, né? Não, perfeito. Vai olhar a cultura organizacional, aquilo que combina com você. Até porque o que combina com você é o que vai transparecer ali de valores dentro da dinâmica, como você falou, né? Como que eles te observaram. Achei bárbaro Sim. eles depois te darem esse feedback e aí você ter essa consciência do que funcionou, né? Isso é mais Exato. autoconhecimento. E até de passar também para as pessoas, né? Olha só o que eles estão observando. E você, mais do que ninguém, foi muito genuína, né? Da questão de se abrir, de ficar nervosa e de voltar e de ter resiliência. Então, é um super exemplo. Eu acho a sua história linda, assim, e a gente é super fã e sempre gosta de trazer, porque eu acho que inspira muita gente, né? Dessa questão do valor, de você conseguir olhar valor na sua história e realmente se destacar. Olha, colocou aqui, acho que está dando uma aula de como a vulnerabilidade conecta nos processos. Perfeito. Então, às vezes, a gente tem muito receio de transparecer as nossas vulnerabilidades. A tal da pergunta do pontos a desenvolver deixa as pessoas em pânico, né? Caramba, como é que eu vou contar o meu ponto fraco aqui para um entrevistador, sendo Nossa, que sim. eu quero entrar? E ali o que ele quer saber é se Isso. você tem consciência. Como foi para você? Exatamente isso. Você falou dessa parte aí de falar sobre o ponto, né, desenvolver nosso, isso é um super estigma assim, que a gente tem, né? Como que eu vou... E foi o que falaram ali sobre a vulnerabilidade, né? Vocês colocam numa posição que não é confortável. E aí eu lembro que chegou um momento que eu tive que responder essa pergunta. E assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi um clichê de ansiedade, porque eu sou super ansiosa, eu não era à toa que eu tava chorando no banheiro no meio do processo. Mas... e aí eu lembro que as pessoas que estavam me entrevistando falaram assim, sim, mas ansioso, quase todo mundo traz um outro ponto e tudo mais. E eu falei, nossa, caramba, vou ter que ir, né? Eu falei, tá, eu não tenho autoconfiança, minha autoconfiança é horrível. Eu falei com essas palavras, mas falei, nossa, minha autoconfiança eu preciso desenvolver, Você é ela ótima. não é boa, eu não sei valorizar, sabe? Assim, as minhas pequenas conquistas é um esforço diário que eu faço, inclusive até hoje. E eu me coloquei naquela posição e trouxe realmente, porque eu pensei, bom, se eles querem me contratar, eles têm que me contratar sabendo como eu sou, né? Porque depois lá na frente, igual eu falei, o papel cai, né? A representação cai. Então, não foi confortável, dá aquele frio na barriga, mas eu trouxe realmente qual é o meu ponto fraco, e é até hoje, né? Continua em desenvolvimento. E é isso, trazer a verdade. E você aí toda carismática, tá vendo? Super espontânea aqui. Eu acho que foi exatamente isso que você trouxe no processo que fez toda a diferença, né? Então, paciência, não sou autoconfiante mesmo, né? Que legal. Pra gente fechar, Má, eu queria que você me contasse onde é que foi aí durante todo esse processo, tudo isso que você viveu, que você sentiu que poderia dar certo, que virou a chave que você falou assim, eu acho que isso pode dar certo. Demorou um pouco, assim, porque, como eu falei, né, eu não conseguia passar lá dos básicos, né? Então, assim, vamos colocar numa ordem cronológica. Então, em 2019, eu comecei a me dedicar muito. E eu lembro que na metade do ano, né, mais ou menos, quando abrem a maior parte das inscrições. E eu já estava na luta, já tinha um tempo e não conseguia. E aí, quando eu comecei a passar nas primeiras etapas online, eu falei, uai, acho que não é tão impossível assim. Mas ainda assim, eu falava, a fase presencial é o bicho, né, de 7 cabeças. Nunca fui para uma dinâmica, nem sei o que é. Comecei assim a achar que tinha chance. E aí, quando eu fui chamada para a primeira dinâmica, e literalmente minha primeira dinâmica, a primeira experiência presencial que eu fiz foi na Votorantim. E eu lembro que meu coração assim, disparou. Né? Eu falei, meu Deus, o que vai ser agora? E aí eu lembro que logo em seguida de eu receber a notícia da AVC, de eu ir para a dinâmica da AVC, eu recebi mais 2 convites para a dinâmica da Vale e da VLI na época. E eu falei, cara, não foi sorte, porque né, eu descobri um termo hoje que é... Meu Deus, que é a síndrome do impostor. E aí, na minha cabeça, eu tava assim, não, pode ser que eu passei na Votorantim por uma pura sorte, né? A síndrome do impostor ali atrás. E aí, quando eu passei, fui chamada para mais 2, eu falei, gente, eu acho que talvez eu tenha alguma chance, né? Então, foi aí que eu comecei a acreditar. Era à medida que eu ia conseguindo conquistar um espacinho que eu começava a criar
uma esperança maior e achar que eu poderia realmente, que eu tinha chance, né, de conseguir. Então foi aí. Que legal. E aí você vê como que a gente se sabota às vezes, como são nossos sabotadores, né? Não, é sorte. Não, imagina. É, Eu caí de paraquedas lá, né? Não faz sentido. Mas vamos embora, né? Vamos ganhando confiança. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vê, caramba. E aí, como que você sente hoje, assim, da sua capacidade? Pensando assim, caramba, será que eu posso vencer outros desafios? Porque isso também é um gatilho positivo, né? Deu certo, eu fui superando isso. Agora você acredita que pode conquistar aí outras coisas? sim, mas assim, como eu trouxe nessa questão da autoconfiança, é algo que eu trabalho literalmente diariamente. E não é diferente agora sendo trainee também. Óbvio que isso tem um peso, né? Poxa, eu consegui, eu fui aprovada. Se eu estou aqui, porque eles realmente acreditam no meu potencial. Então, eu tenho que acreditar também. Me dá frio na barriga praticamente todo dia. Todo dia. Eu lembro que na primeira semana do trainee, lá em janeiro desse ano, nossa, eu tive até dor de cabeça, enxaqueca, assim, de nervoso, que eu já estava pensando no futuro. Tipo assim, dali 4 meses, quando meu job fosse começar. Então, assim, eu consigo acreditar um pouco mais em mim, mas é um esforço diário, é um trabalho diário, e eu tenho plena consciência disso, e eu trabalho isso, e tá tudo bem, todo mundo tem o seu ponto a Perfeito. desenvolver. Uhum. E eu vou com. E é literalmente, assim, eu tenho medo, mas eu vou com o medo mesmo. É isso, Eu tô do encarando. desafiar. É isso. E eu lembro que a gente conversou, assim, quando a gente falava, né, sobre pontos fortes e tudo mais, que eu tinha uma tendência muito forte para querer algo mais na área de gente, mesmo sendo engenheira. E aí acabaram me colocando no meu primeiro job, estou terminando essa semana, na área de gente, Que de legal. treinamento e Uhum. desenvolvimento. Muito legal. E assim, é um mundo completamente novo. Eu não sei nada, eu sou engenheira, gente, eu sou engenheira civil. E dá aquele gelo, assim. Eu falei, nossa, eu não entendo nada, eu não sei nada. E é assim, e é um dia de cada vez e vai dando, sabe? A gente vai correndo atrás, vai se esforçando e vai dar certo. Tem que Amei. se lembrando todo dia, né? Uhum. Que a É gente é isso capaz. mesmo. Dá frio na barriga, mas a gente tem que se desafiar, né? E aí, quanto mais a gente faz, mais a autoconfiança vai sendo trabalhada. Adorei, É assim, isso. parabéns aí pelo seu projeto de gente e gestão. Então, de realmente dar Obrigada, esse Malu. salto, né, da engenharia e de agora conquistar uma área. Até foi uma das perguntas que surgiu aqui. Ah, mas eu tenho experiência no RH, mas quero ir para outra área. O que eu faço agora, tá vendo? E aí, através das competências, a gente consegue ir fazendo isso, fazendo essa migração. As pessoas vão enxergando na gente aquilo que a gente tem de valor, de melhor, e as coisas vão acontecendo, né? Exato. Amei.